Primeiro, para as pessoas que não acreditam nisso. Isso não é real. Não tem um acontecimento de saúde global. As pessoas vão encontrar informações dizendo que não tem nada acontecendo, que na verdade são os adversários tentando mentir, enganar, para manter o político X ali preso, trancado, sem poder fazer as coisas importantes. O político X, então, chega na frente das pessoas e dá o testemunho. Olha, no meu entender, está sendo superdimensionado isso daí. Eu acho que não tem nada disso daí. A outra posição é: existe esse acontecimento de saúde global, mas ele não é grave. E as pessoas vão encontrar evidências, afirmações, de que se tu tomar suco de laranja, não tem problema. Se tu tiver vitamina C, tu está protegido. Se tu pegar o sol do meio-dia, não tem problema nenhum. Fica à vontade, pode sair sem preocupação. A outra forma de dar testemunho disso é dizer: teve um acontecimento ali, pequeno, sem importância, alguns anos atrás, e teve acho que 800 pessoas que chegaram a não resistir. E ele pega os papéis na mão, assim, diante na mesa, e diz: pelas informações que eu tenho aqui, a previsão é não chegar nessa quantidade. Terceiro, tem um acontecimento de saúde global, e ele pode ser grave, claro, mas só para algumas pessoas, poucas pessoas. A evidência é que as pessoas vão encontrar é de que, olha, na verdade, só umas pessoas com muita debilidade vão ter algum problema por causa disso, ou pessoas já com muita idade vão ter problema, só essas pessoas vão ter. A quarta, tem o acontecimento de saúde global, ele é grave para mais do que algumas pessoas, mas parece que tem um medicamento. Se tu tomar isso aqui, ou isso aqui, tu fica protegido. Mas eles estão escondendo. O responsável pela saúde não quer dar testemunho de que o medicamento funciona. Então, a gente precisa trocar. A gente troca. Isso e outro também não quer dar o testemunho. Então, nós pegamos um membro da nossa empresa, desse setor mais específico da nossa empresa, e ele não se importa de dar testemunho. Ele diz: ah, tomei e fiquei bom, sim. Fiquei bom, político X. Está funcionando. O político X pega e diz: olha, eu tive, estou tomando e fiquei bom. E tu tomou? Tá bom? Tá. Eu tomei e fiquei bom. Fiquei bom por causa disso. Comigo está funcionando. Eu confio. E você? Eles levam em diferentes regiões do país, em hospitais, e recomendam e distribuem para as pessoas esses comprimidos, esse kit, para que as pessoas tomem e saibam que, bom, estão tomando, estão ficando bons, então está funcionando. As pessoas se sentem protegidas e se expõem. 5, tem um acontecimento de saúde global. Ele é grave para as pessoas, não tem medicamento, mas já está passando. Podem sair, fiquem à vontade, não tem problema. Já basicamente passou, já está acabando, não tem problema. Agora, em junho vai ter acabado. Agora em agosto. Bom, agora em dezembro, bom, tem um repique, mas é natural, na verdade já acabou. E a sexta posição, tem um acontecimento de saúde global, ele é grave para mais do que poucas pessoas, não tem medicamento, mas nunca vai passar. Melhor a gente ir agora do que ficar esperando. As pessoas vão encontrar uma série de evidências nas suas redes sociais, por todos os lados, que se encaixam dentro dessas posições. Parece que foi aquele país estrangeiro que inventou isso de propósito para prejudicar a gente. Olha, na verdade, olha ali, os caixões estão vazios. Eles estão dizendo isso só para nos enganar. Tá vendo? Eles estão noticiando todos os dias no jornal só para enganar a gente. Gente, o porteiro aqui de casa disse que a pessoa estourou um pneu e botaram como causa de morte esse acontecimento de saúde global. A família está revoltada. Todos os 6 posicionamentos são contraditórios entre si. O que significa dizer
que cada um deles pressupõe a negação dos outros 5. Não é possível acreditar em mais de um ao mesmo tempo. Sim, eu entendi que é contraditório, mas por que tu está comentando isso? Porque não é possível uma pessoa acreditar em mais de um deles ao mesmo tempo. E mesmo assim, o político X vai dar testemunho de cada um deles. Assim como os 3 grandes grupos enxergam no político X aquele que é o representante do seu posicionamento, assim como as pessoas desconsideram os posicionamentos que não acham importantes e dão mais valor para aqueles que são, esses posicionamentos vão atrair pessoas que se identifiquem com eles e vão enxergar no político X a pessoa que apoia esse posicionamento. Vão enxergar no político X a confirmação dessa posição. E vai ser possível encontrar esses grupos que acreditam em coisas completamente diferentes reunidos em manifestações, pedindo a mesma coisa, que as pessoas tenham o direito de se expor. Porque, na verdade, não tem. Porque, na verdade, tem, mas não é grave. Porque tem, é grave, mas é só para alguns. Tem, é grave mais do que alguns, mas tem um medicamento que é só tomar. Existe, é grave mais do que para alguns. Não tem medicamento, mas já está passando. Existe o acontecimento, ele é grave para mais do que algumas pessoas, não tem medicamento, mas nunca vai passar. Melhor a gente ir agora. O político X continua em contato com seus apoiadores. Fica enfaticamente dizendo: por mim, a gente faz essa coisa de todo mundo poder viver sua vida e se expor. Mas eu não estou pensando em mim, estou preocupado com vocês. O político X faz a parte dele. E nós também. O político X diz: vai ter um caos, vai faltar comida. A gente, então, faz algumas postagens, pega um vídeo de pessoas saqueando em um outro país, alguma coisa lá, e diz: olha aí, ó, bem que o político X avisou. A gente entra em contato com pessoas e orienta elas a produzirem o vídeo. A pessoa entra em uma região de abastecimento, supostamente, mas num horário em que não recebeu ainda o alimento, e a pessoa diz: olha aqui, ó, tá tudo vazio, tá desabastecido. Bem que o político X avisou. Como uma forma de tirar o efeito da preocupação das pessoas com o que está acontecendo, o político X dá um jeito de demorar para revelar os dados do cenário e de esconder os dados, apresentar eles de forma confusa. Os veículos de imprensa se reúnem para conseguir investigar, nas diferentes regiões, o atual estado. Percebe? Como eles são interpretados por quem consome essa informação como pessoas que estão escondendo a verdade e mentindo, quando o político X omite os dados e dificulta eles, o político X não vai ser percebido como uma pessoa que está escondendo as coisas e atrapalhando. Vai ser visto como uma pessoa que está impedindo essa maldade que estão fazendo, de assustar a população com uma coisa que não é real. O político X se coloca muito enfático: vocês estão assustando a população. Isso aí não é verdade. Estou mostrando, fazendo um monte de covas aí. Isso assusta as pessoas. Para que isso? Para que fechar os estádios? Para que fechar os templos? Por que impedir as pessoas? Vocês querem impedir as pessoas de se reunirem nos seus templos? Eu sou a favor que abram tudo. Eu sou a favor que as pessoas possam trabalhar, ganhar o seu sustento. Então, o político X diz: eu tenho o direito de simplesmente mandar abrir tudo. O tribunal que é responsável por determinar se algo está ou não de acordo com a Constituição constata que a ação de abrir unilateralmente fere um direito constitucional fundamental, o direito à saúde e à vida. E, portanto, o político X não pode se abrir. Isso vai produzir uma disseminação. Mas essa resposta foi dada assim muito rápido, ficou meio confusa no meio. Talvez as pessoas não tenham percebido. O político X entra de novo, sabendo a resposta, que vai ser não. O político X não tem o poder de abrir tudo. O tribunal, então, determina de novo que não pode. E o político X diz, então: gente, eu estou tentando de todas as formas fazer com que vocês possam trabalhar e ter comida e viver bem, mas eles não me deixam. Estão todos contra a gente. Estão tirando a nossa liberdade. Nós não podemos mais ir nos lugares. Nós
organizamos diversos eventos apoiadores para ter bastante aglomeração. E o político X diz, eu vou estar lá. E ele vai, e as pessoas se reúnem. E, obviamente, essas regiões nas quais o político X é mais apreciado têm um maior número de causalidades. E as pessoas, obviamente, cada uma tem a sua visão, a sua posição sobre o tema. Mas todas convergem no mesmo. Nós devemos ter o direito de nos contaminar. Cada um desses argumentos vai ser interpretado como a verdade que está sendo escondida. E a ação que decorre dessas verdades vai ser interpretada como liberdade. A verdade 1, a verdade 2, a verdade 3, a verdade 4, a verdade 5 e a verdade 6. E todas têm como consequência a liberdade de se expor e de se contaminar. O político X enfatiza para os consumidores dessas redes que eles são livres porque eles conhecem a verdade. É o fato de eles consumirem essas redes, a verdade que está nessas redes em nenhum outro lugar, porque ela é escondida, que torna essas pessoas pessoas livres, pessoas que não são enganadas. Nós sabemos que o perfil das pessoas que consomem mais é de uma certa idade. E nós sabemos que o consumo dessas informações acaba afastando as pessoas de suas relações. A pessoa fica muito enfática, ela acredita nessas informações e ela propaga essas informações. E é claro que elas acabam encontrando pessoas, familiares e amigos que dizem que não é verdade. Ou seja, essas pessoas estão sendo enganadas pelos veículos de comunicação que escondem a verdade sobre o político X e produzem uma imagem negativa sobre ele. O político X, então, posta uma foto com o filho, ambos olhando o telefone celular. Com essa imagem, eles comunicam para os consumidores: a nossa família é feliz porque a gente consome juntos a verdade, porque nós não estamos sendo enganados. Se a sua família também estivesse consumindo essas informações, vocês também seriam felizes. Vocês todos conheceriam a verdade. Quando os jornalistas pressionam o político X em relação a alguma coisa ofensiva, grave, por exemplo, a tentativa de contaminar as pessoas e tudo mais, ele fica revoltado e diz: vocês são um absurdo, vocês são a pior coisa que existe, vocês destroem a família. E quem consome essas redes encontra essas postagens e diz: é verdade, é por causa deles, dessa coisa horrível, desse lixo que eles produzem, que eu não consigo me dar bem mais com os meus amigos, com os meus colegas e com os meus familiares. A gente combina, então, com um amigo, para ele colocar num sistema oficial um documento dizendo que o número de causalidades é metade disso que eles estão falando. O amigo bota no sistema, quando chega perto dos apoiadores, ele diz: eu vi aí, não sei se é oficial ainda, mas eu vi um documento e parece que é metade, menos da metade do que estão dizendo aí. E os apoiadores que estão consumindo essas redes e acreditam estar em uma relação de cumplicidade, dizem: eu sabia, político X. Quando o político X está fazendo as suas lives, a gente analisa quais postagens, afirmações e ideias estão sendo mais consumidas, estão tendo mais compartilhamento. Isso nos mostra que as pessoas estão acreditando mais nelas. Então, a gente fornece para o político X para ele poder falar elas, reproduzir elas na frente das pessoas. E o político X diz: olha, tem que ver se tem mesmo as pessoas aí nos hospitais que eles estão fazendo. A gente está enviando dinheiro para todo mundo fazer, mas vocês nos ajudariam se vocês conseguissem e dessem um jeito de entrar nos hospitais para ver se tem mesmo, está sendo ocupado, se eles estão usando a verba mesmo ou estão escondendo. Para que possa passar mais rápido, é preciso que as pessoas não adotem as medidas que podem privar elas da contaminação. Então, o político X pega um suposto documento, traz na frente das pessoas e diz: olha, eu vi um estudo aqui de uma universidade. Não era universidade.
que diz que usar esse instrumento de proteção, na verdade, faz mal. É desconfortável, né? Sim, imagina tu ficar com uma coisa dessa, é óbvio que vai fazer mal. Estraga todo o sangue da pessoa. Para corroborar a ideia de que realmente é muito nocivo, muito ruim se proteger, tomar essas medidas, a gente pega uma cidade que está adotando exatamente todas as medidas e está se saindo muito bem, na verdade. A gente pega alguns apoiadores na região e avisa para eles que a gente vai levar comida em um tal local, nessa cidade. O nosso setor de logística leva e os nossos apoiadores filmam a imagem da nossa empresa de segurança levando a comida para as pessoas que estão passando fome nessa cidade que adotou as medidas. Porque a pior coisa que pode acontecer é a pessoa adotar essas medidas. Mas então, os países conseguem finalmente produzir um imunizante, muito antes do tempo. O mundo inteiro, comprometido nessa causa, consegue fazer um grande avanço. Mas agora, a gente já está bastante envolvido nessa estratégia. E afinal de contas, pode ser problemático, porque as opções que nós já desenvolvemos são suficientes para dar conta. Depois de toda essa estruturação, depois de trazer o acontecimento de saúde global para dentro dessa realidade, como vai ser possível explicar para as pessoas que agora tem um imunizante? Se não é real, se é real, mas não é grave, se é grave só para alguns, se tem um medicamento, se já está passando. O que os apoiadores vão pensar se enxergarem o político X contratando esse serviço, esse produto, sabendo que os imunizantes estão sendo comprados e que eles não combinam com as posições existentes? Nós trazemos a existência desses imunizantes para dentro da realidade. Afinal de contas, se não tem nada acontecendo e se não é necessário, por que é que eles estariam produzindo? O que eles realmente querem com isso? A mesma coisa que estão querendo fazer com esse acontecimento de saúde global: tirar a nossa liberdade. Mas o problema é que existe um grande número de pessoas que não consomem as redes do político X. E essas pessoas querem os imunizantes. E, portanto, o político X terá de contratar. Surge um conflito. O que fazer? A resposta: desestimular as pessoas. Fazer com que elas voluntariamente rejeitem. Surgem evidências de que são experimentais, fazem mal, são muito ruins. Surgem evidências de que pessoas que tomaram estão tendo problemas. E se a pessoa já teve, ela não pode tomar. Pode acontecer uma coisa muito ruim. E o político X diz: vocês não se preocupem, eu vou proteger vocês. Nós não vamos contratar essas coisas aí. As pessoas criticam. Jornalistas e as pessoas, de forma geral, criticam o político X pela sua posição contra o imunizante. Mas quem consome essas informações ou em algum momento é exposto a elas, entende o que o político X está dizendo. Entende exatamente do que ele está falando. Com atraso, os imunizantes chegam no território e a população quer tomar. Para que a campanha de imunização seja eficiente, todas as pessoas precisam se imunizar para que coletivamente, em conjunto, elas possam ficar seguras. As autoridades em saúde do território alertam que é muito importante fazer com que as pessoas se imunizem. Para quem consome essas redes, o imunizante é uma prova da tentativa de controle sobre as pessoas que querem liberdade. Se eles tomarem, a mentira terá vencido. Se conseguirem sujeitar eles a tomar, a colocar no seu corpo essa coisa experimental, os maus terão vencido. Os mentirosos e trapaceiros terão conseguido impor a sua vontade sobre as pessoas boas e corretas, sobre as pessoas livres. E o político X diz então, diante desse grande grupo, dessa grande demanda, que bom, quem quiser tomar, pode tomar. Eu não vou tomar, acho que a pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser. O político X comparece a todos os eventos, estimulando, mostrando para as pessoas que elas devem fazer isso, que é uma coisa boa, que não tem problema. Nesse momento,
é importante que a gente se dê conta de uma coisa. Essas postagens, essas evidências forjadas, elas não fazem uma coisa apenas. Percebe? Cada uma dessas informações é, ao mesmo tempo, a evidência de uma coisa e também a confirmação, a evidência de que esta realidade é verdadeira. Elas são evidências forjadas que confirmam uma realidade que não é real. A população e também os consumidores dessas redes encontram ou esbarram nessas evidências. Mas elas estão também sujeitas e expostas a informações que são reais, informações verdadeiras. Por exemplo, os veículos de comunicação tentam explicar para as pessoas, expressar para elas a gravidade do cenário desse acontecimento global de saúde. E tentam também contar para as pessoas por que é importante que elas se protejam. Não apenas por uma questão pessoal, subjetiva, mas por uma questão coletiva. Os representantes do Estado, as autoridades, precisam garantir que a Constituição, que é a nossa lei, seja implementada. E nela diz, por exemplo, que todos os habitantes têm direito à proteção contra o risco, contra o adoecimento e contra a morte. E por isso, a nossa lei, o nosso sistema de proteção jurídico, nos assegura essa proteção. Mas essas evidências que estão sendo forjadas também para descredibilizar essas autoridades. Então, quando alguém encontra uma informação, uma evidência forjada de que não é grave, ou de que não tem tantas coisas assim acontecendo, com tamanha gravidade, por exemplo, se encontra que se a pessoa tomar um sol do meio-dia, ela fica protegida. Se tomar suco de laranja, fica protegida. Essas evidências forjadas, elas não são apenas evidências forjadas de que o sol cura, protege, ou o suco de laranja protege. Elas são evidências de que não é grave, de que não há necessidade de se proteger, de que não há motivo para se proteger. E elas também são, então, a evidência de que estão criando um cenário mais grave do que realmente é. Elas são a evidência de que o político X está sendo prejudicado. Se não é grave e não é necessário ficar dentro de casa, e se essas autoridades estão nos dizendo que é preciso ficar em casa e estão nos assegurando o direito de ficar em casa, não sendo grave, então esta é uma evidência de que o político X está sendo prejudicado. E o político X está dizendo aquilo que, na verdade, todo mundo quer, que todas as pessoas querem. Que não seja necessário ficar em casa, que não seja de verdade catastrófico como é, que não seja perigoso, que a gente não tenha que passar por isso. Assim como no caso da ponte, lembra? A postagem, aquela de que o político X tinha uma ponte, ela não era apenas a evidência de que o político X tinha aquela ponte. Não era apenas a evidência de que o político X tinha obras, era também a evidência de que estavam mentindo, os jornalistas estavam mentindo sobre o político X. Era uma evidência de que o político X estava sendo prejudicado. Era uma evidência de que o político X estava fazendo certo e estava sendo prejudicado. E que a verdade estava sendo escondida para prejudicar o político X, para que a gente não soubesse como ele é bom. Então agora, dentro desta estrutura que engoliu o acontecimento global de saúde, estas evidências também desempenham mais de uma função. Cada uma delas é um elemento, uma evidência desta realidade. Cada uma delas pressupõe esta realidade na qual o político X está sendo prejudicado. Cada uma delas é ela própria a evidência desta realidade forjada. Cada uma delas forja essa realidade. E para as pessoas que jamais consumiram essas informações, essas evidências forjadas,
Cada uma delas conduz a essa realidade forjada. Para alguém que já consome elas, cada uma delas reforça essa realidade forjada. E em vez de se desfazer, aceitar o acontecimento de saúde global e agir conforme a necessidade requer, essas evidências agem de forma a preservar essa realidade forjada e serve também para impedir e dificultar que as pessoas saiam desta realidade. Afinal de contas, seria muito estranho para quem está consumindo as informações desse ambiente completamente artificial que o político X, de repente, começasse a agir em acordo, em consonância com todas as autoridades, com os tribunais, com a imprensa, com todo mundo. Mas essas evidências são peças que compõem também essa realidade. Cada uma delas aponta de forma indireta, constrói de forma indireta essa realidade. Cada uma dessas evidências corta o acesso da população às informações que são não forjadas. Mas perceba o funcionamento da estratégia. Não são produzidas forjadas informações que apenas conduzem à realidade forjada. São forjadas informações para descredibilizar a realidade, para falsear a realidade, não apenas forjar evidências para dar veracidade para coisas falsas. Por exemplo, o grupo não vai apenas forjar evidências de que é melhor se contaminar. Vai também descredibilizar os posicionamentos que defendem que é importante se proteger. Se isolar, ficar em casa. Vai ridicularizar, vai debochar ficar em casa. Vai debochar da utilização de instrumentos de salvamento. Vai usar palavras que ridicularizem. Focinheira, mordaça. Vai criar uma associação negativa. E mais, vai pedir para alguém, e na frente de todo mundo, e dizer que, na verdade, ficar em casa não adianta. Por quê? Bom, porque os insetos também transmitem, as baratas, e eles entram nas casas e, portanto, ficar em casa não adiantaria nada. Com isso, desestimula a pessoa a ficar em casa. Afinal de contas, todo mundo pensa, ninguém diria uma coisa se não é verdade. E como no fundo todo mundo quer não ter de fazer isso, não ter de passar por esse processo, todas essas evidências forjadas em algum nível dialogam com algo, com algum sentimento, com um desejo das pessoas. De algum modo, convencer as pessoas daquilo que elas já querem. Vão vibrar na mesma frequência da vontade das pessoas, de forma a convencer, persuadir. E mais uma vez, nós precisamos nos questionar. Quantas pessoas são capazes de constatar que cada uma delas é falsa? Nós todos temos a tendência a dar atenção para aquilo que parece fazer sentido e desconsiderar as coisas que não parecem. Tendo todas essas informações embaralhadas, jogadas, disponibilizadas, expondo as pessoas a essas informações, fazendo com que elas sejam expostas a esses pensamentos e essas ideias, as pessoas vão se aproximar daquela que parece fazer mais sentido. A gente pode esquecer que aquilo que é real, que é verdadeiro, independe de a gente achar ou não. E a gente acaba tratando o mundo como se nós fôssemos capazes de identificar tudo aquilo que é verdade. Como se não há problema que exista mentiras por aí. Como só podem funcionar aqueles serviços que são fundamentais para as pessoas sobreviverem, que são essenciais mesmo, o político X conta que ele vai passar uma lei, um documento, para colocar todos os trabalhos como essenciais. Isso, na prática, significaria colocar todas as pessoas expostas ao mesmo tempo diante de um cenário de contaminação. O político X sabe que isso vai causar
algumas causalidades. Mas veja pelo lado dele. Se todo mundo vai morrer um dia, não é melhor elas morrerem agora e ajudar na campanha dele para a reeleição do que morrer daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? Não, mas ele não está fazendo isso por si. Ele está preocupado com as pessoas. A cada vez que as pessoas se deparam com a constatação de que ele está preocupado consigo e não com a população, ele vai lá e diz o seguinte: eu nem gosto de estar aqui. Eu nem queria estar aqui. Não vejo a hora de poder sair daqui e ir pescar. Não tenho nenhum apego ao meu cargo. Mas é um cargo muito difícil. Não queiram o meu cargo. Mas é uma missão que me foi dada. O político X passa o documento sem avisar as autoridades sanitárias, colocando diversas funções e trabalhos como essenciais. Os consumidores dessa rede não se dão conta. Eles pensam que os veículos de comunicação são adversários, inimigos ferrenhos do político X. Acreditam que os jornais querem derrubar o político X. O que eles não percebem é que, se eles quisessem, seria muito fácil. Imagine um jornal começando assim. Eles pegariam uma autoridade de saúde falando no jornal o que aconteceria se toda a população fosse contaminada. As pessoas descobririam que 1,5 milhão de pessoas morreriam apenas da contaminação. Isso sem falar do colapso de todo o sistema de saúde. Se toda a sociedade simplesmente estivesse funcionando normalmente e passasse a se contaminar, causando de uma só vez toda a contaminação possível, todo o material de saúde acabaria. Médicos, enfermeiros, todos ficariam esgotados, enquanto as pessoas ainda estariam morrendo. As pessoas não poderiam fazer cirurgias dos acidentes de carro e os demais acidentes. As pessoas não poderiam ser atendidas de todas as outras causalidades de um dia a dia normal, enquanto as mortes continuariam acontecendo. O político X afirmando que quer contaminar toda a população, que pessoas vão morrer. O político X dizendo que sabe que não pode. Mas os jornais não fazem isso, é claro, porque eles não são adversários inimigos do político X. Na verdade, as pautas econômicas do político X são exatamente as mesmas. O político X entra uma vez e outra dizendo: olha, eu quero que vocês possam viver. Mas o tribunal não deixa. O grupo então produz postagens dizendo exatamente isso. E os consumidores propagam. O político X quer que as pessoas possam voltar às suas vidas, mas o tribunal não deixa. As pessoas então consomem informações do político X pedindo para abrir e o tribunal impedindo. O político X pedindo aquilo que eles querem e o tribunal negando. Cada uma dessas evidências forjadas para que as pessoas se contaminem é, ao mesmo tempo, uma evidência de que o político X está sendo prejudicado. Está ao lado da população, luta pela vontade da população, pelo bem da população. E a imprensa, o tribunal e os adversários políticos impedem. Diante da sabotagem às medidas de segurança e de proteção realizada pelo político X e por toda a nossa equipe, é aberto um procedimento para investigar justamente as omissões. O fato de o político X ter dito que não ia comprar o imunizante, ter mandado cancelar o acordo, ter mentido sobre a proteção, mentido sobre as máscaras, ter estimulado a contaminação, ter colocado atividades que não são essenciais como essenciais, ter colocado basicamente todas as atividades como essenciais. Então, quando eles vão instaurar essa investigação, o grupo noticia: ah, olha que absurdo! Não deixaram o político X fazer nada, tiraram
todos os poderes dele de fazer alguma coisa e agora querem culpar ele por omissão. Olha a armadilha que eles fizeram para o político X, mas que canalhas! Basta então ir produzindo informações que descredibilizam essas figuras que estão investigando o político X, que estão contando para a população as coisas que ele não fez, que ele deixou de fazer, forjando evidências de que eles são maus, degenerados. Depois que o processo de imunização já se deu em diversos países e continentes, e infelizmente o território acabou ficando um pouco para trás, porque o político X não podia ser visto adquirindo os imunizantes, as organizações de saúde dizem: agora precisamos ter em mente que o trabalho é fundamental. Precisamos cuidar agora também da economia. O grupo então pega essa afirmação de que é importantíssimo cuidar da economia e fundamental e faz de conta que eles estão se retratando de antes, porque o político X disse o tempo todo que era necessário cuidar dos trabalhos, dos empregos das pessoas. E aí a gente escreve assim: agora é tarde. Reconheceram finalmente que o político X estava certo. Perceba que o político X é o protagonista, mas ele não é narrado como se fosse. Se houvesse uma grande narração, uma voz por cima nesse filme, ela diria: ele era apenas um homem como qualquer outro. E é assim que ele é assimilado. Ele não é percebido e assimilado como o líder. Ele é percebido como mais um, apenas uma pessoa de tantas outras. Uma pessoa dentre todos esses que têm este mesmo perfil, de pessoas preocupadas com as coisas corretas. Assim ele vai ser percebido e assim ele vai ser admirado. Como essa pessoa que sofre em silêncio e diante de todos coloca um sorriso jovial para enfrentar as dificuldades e a injustiça, a maldade dos seus adversários, que estão todos mancomunados contra ele, só porque ele é uma pessoa correta. Sabe quando a gente desconsidera que está assistindo a um filme? A gente simplesmente desconsidera isso, omite de nós mesmos e se entrega à história, aos elementos e começa a pensar a partir do que vai acontecendo. Da mesma forma, os consumidores dessas redes tratam a realidade. Eles estão consumindo uma realidade que não é real, é completamente forjada, mas que é usada como ponto de interpretação do mundo. Assim como o Truman, quando olhou aquela janela, lembra no hospital? A janela que confirmava para ele o que tinha acontecido no caso do elevador. Os consumidores e o seu João, a cada vez que surge um acontecimento que demonstra para eles que o político X não é aquela pessoa, que aquela realidade não é real, se deparam com uma nova informação que ressignifica o acontecido e restaura o equilíbrio daquela realidade artificial. Lembra que eu mencionei no começo que essa operação consistia em descredibilizar algumas autoridades? As pessoas que fossem capazes de dizer que o que nós estamos fazendo é errado e criminoso, nós tínhamos o tribunal, a imprensa, os veículos de comunicação, mas ainda tinha um terceiro elemento que estava sendo descredibilizado, que eu não mencionei, mas que o grupo já estava trabalhando há bastante tempo para descredibilizar: o sistema de escolha de representantes. Quando venceu, o político X foi na frente de todo mundo e ainda disse: foi trapaceado. Quando alguém perde e diz que foi trapaceado, a gente entende, afinal de contas, a pessoa ficou chateada, achou que ia vencer. Mas e quando a pessoa vence e diz que foi trapaceado? As pessoas ficam confusas, porque elas pensam: ele não teria nada a ganhar dizendo isso. Afinal de contas, ele já venceu. Ninguém diria isso se não fosse verdade. Como o político X venceu só no segundo turno, ele diz que, na verdade, ele teria vencido no primeiro. E ele não diz apenas isso. Ele diz: eu tenho as provas e brevemente eu quero mostrar. Diz isso na frente de todo mundo.
Mas ele não diz dentro do território. Ele sai e diz diante de apoiadores que estão em outro território. As pessoas ficam revoltadas com o fato de ele dizer isso. Ir em outro país descredibilizar o nosso. As pessoas então pedem que ele apresente essas provas, que ele seja obrigado a apresentar essas provas. Mas enquanto em público o político X diz que venceu, que tem as provas e que vai mostrar, nos processos que são fechados, que as pessoas não têm acesso, lá ele diz que falou por falar e que não teve a intenção de descredibilizar o processo, nada demais. Então, ele não é obrigado a apresentar. E ele não apresenta. Mas os consumidores, durante todo o tempo, foram encontrando, uma vez por outra, informações, postagens, insinuações, evidências forjadas, testemunhos forjados, dizendo que tem um problema, que tem algo errado. Quando chega perto do período, faltando um ano, pouca coisa, o político X diz que ele quer um processo que seja transparente, que as pessoas possam saber em quem votou, porque ele está em dúvida. Os consumidores dele estão consumindo essa dúvida, estão recebendo, estão tendo alimentada essa dúvida neles. Então, eles estão em dúvida e o político X aparece em público como se fosse apenas mais um desses consumidores, dizendo que também está em dúvida e que está preocupado, que acha que pode ser trapaceado contra ele, que, portanto, ele só pede transparência. A alteração que o político X está dizendo que precisa ser feita para tornar mais transparente, vai, na verdade, deixar mais fácil saber em quem as pessoas votaram. Sem falar que vai tornar mais fácil criar uma confusão. Imagine, por exemplo, se um apoiador do político X acaba sendo convencido a fazer uma coisa, produzir um monte de postagens do político X, como ele faz normalmente, e no dia da votação, ele então vota na pessoa 1, não no político X, e consegue um comprovante da pessoa 1. Vai diante de todas as pessoas e diz: olha que absurdo, eu votei no político X e olha meu comprovante. Computaram o voto para a pessoa 1. Este sistema é trapaceado. Esse mesmo tipo de ação já tinha sido feito antes. Pessoas editavam vídeos para fazer de conta que estavam tentando votar no político X e não conseguiam. Eles iam votar num outro cargo e não aparecia o nome do político X, porque não é para o mesmo cargo. Então eles diziam: olha aqui, ó, eu estou tentando votar e não me deixam. Essa foi só uma das muitas evidências forjadas de que o processo não era seguro. Todos os processos de auditagem, de auditoria, todos são realizados perfeitamente. Não há qualquer problema. Mas isso não importa. Porque se tem uma coisa que essa operação nos demonstra, é que a realidade pode ser de um jeito e a percepção de outro completamente diferente. Afinal de contas, a gente pode estar, às vezes, com tudo indo bem na nossa vida. E mesmo assim a gente se sente mal. Se sente chateado, se sente desmotivado. Isso nos demonstra que não existe uma correlação direta e necessária entre o estado de coisas do mundo e o nosso sentimento, a nossa sensação. Nem entre o mundo e a nossa percepção. Uma pessoa que tem muito dinheiro e sente como se não tivesse quase nada, tem uma percepção de que não tem quase nada, de que o que tem não vale nada. Se a gente queria muito uma coisa e de repente a gente consegue, depois de conseguir essa coisa, ela perde o valor. A nossa percepção sobre ela muda. E mesmo sendo exatamente o mesmo objeto, ele se transforma. Assim como a nossa percepção. Fica nítido que o mundo pode estar andando de forma normal, corriqueira, banal. Mas a percepção das pessoas pode ser conduzida, direcionada de tal forma que pareça que tem um monte de coisas acontecendo. Assim, quando chega mais próximo, o político X diz que vai apresentar as provas. Agora ele vai mostrar as provas. Daqui a um tempo ele vai mostrar as provas.
As pessoas pedem que ele apresente de uma vez, é só mostrar. Traz a prova, é só mostrar a prova. É claro que o político X não tem. Ele até mobiliza os agentes que ele tem à sua disposição para começar a fazer uma investigação e procurar as coisas, qualquer coisa que possa aparecer. Mas não encontra nada. Só o que ele tem são essas informações forjadas que foram produzidas pelo grupo. Questionam ele, dizem, apresente. E depois de mais de ano, um, dois, depois de todo esse tempo, sendo uma autoridade, dando testemunho da fragilidade do sistema, o político X diz: eu apresento se eu quiser. Fica decidido que nessa reunião para apresentar as provas será apresentado esse conjunto de informações forjadas. Sim, elas todas já foram desmentidas. As checagens já checaram, já verificaram e constataram que são falsas. A gente vai lá, pega um amigo, um outro, acessa documentos que não podem ser acessados, inquéritos policiais, essas coisas, e encontra também que houve uma invasão num sistema do prédio, que não tem nada a ver com um sistema propriamente de escolha de representantes. Mas não importa. Só o que importa é a percepção. Percebe? Então, é possível ir forjando, criando insinuações do tipo: se os caras conseguem hackear a NASA, não vão conseguir hackear isso daí? É claro que isso não faz o menor sentido. Segundo essa mesma lógica, seria possível hackear um copo. Se é possível hackear a NASA, não vão conseguir hackear um copo. Percebe? A forma é a mesma. Não tem qualquer sentido, porque não existe uma equivalência entre esses termos. Mas não importa. É sempre importante lembrar uma pequena diferença: a da boa-fé e a da má-fé. Nós todos sempre pressupomos que as pessoas têm boa fé. E essa boa fé é pressuposta nas nossas relações. Então, a gente imagina que as pessoas estão sempre tentando acertar, estão dizendo a verdade, ou tentando dizer a verdade. De forma que, mesmo que elas errem ou digam algo que não é verdade, a gente pressupõe que elas estavam tentando dizer a verdade. As pessoas podem errar, mas a diferença para a má fé é que na má fé tu sabe que aquilo não é verdade. Tu sabe que aquilo não é real. Mas tu utiliza pensando no efeito que vai ser produzido. Na live, para apresentar, o político X só repete as mesmas coisas que todos eles basicamente já viram. Mas essas informações já foram constatadas como falsas, como inverídicas. As pessoas dizem: olha, isto não é verdadeiro, isto não é real. Percebe? Assim como no caso que a gente viu mais cedo, em que tu era a pessoa 1, não existiam evidências no mundo de que tu tinha pego alguma coisa. Se houvesse uma checagem, o que elas diriam depois de encontrar, por exemplo, o testemunho forjado da pessoa supostamente da outra empresa, depois de falar com as pessoas dali, as pessoas da segurança, os vigilantes, o que elas fariam seria dizer: olha, não existem evidências de que a pessoa 1 pegou alguma coisa, porque elas iriam apenas considerar aquelas informações que são verdadeiras, que foram checadas e verificadas, descartariam aquelas que se demonstraram falsas, sem lastro na realidade. Da mesma forma, todas essas alegações são verificáveis. É sempre possível constatar que não existe evidência de que é inseguro, de que é violável, mas não importa. Porque lembra, nenhuma checagem, uma ou outra, pode desfazer o efeito dessa realidade. Porque a realidade que está sendo consumida é estruturada pelo efeito de um conjunto contínuo de informações que agem sobre a percepção. E o próprio fato de o político X estar ali tentando falar e dizer o que está acontecendo com ele, que vão trapacear, é também uma evidência de que essa realidade é verdadeira. Se não fosse verdade, ele não diria, não é mesmo? Esse é o raciocínio, esse é o pensamento das pessoas que agem por boa fé. Elas não conseguem entender por que alguém diria uma coisa que não é verdadeira.
porque elas não sabem que é possível produzir um efeito sobre as pessoas com um conjunto de informações. Lembra como a gente viu um pouco mais cedo? Na parte em que tu era a pessoa 1, existia um problema que era contraintuitivo. A ideia de que se a gente fosse retirando todas as coisas que são falsas, o que ficaria seria algo não falso. Mas como a gente conseguiu constatar, é possível tirar as coisas falsas e ficar apenas com as que não são nem verdadeiras e nem falsas, e com aquelas que são verdadeiras, e ainda assim ficar com uma coisa que não é real, que é falsa. Por exemplo, é possível ir retirando todas as coisas falsas diante dos consumidores, e eles ainda estarão sob efeito das que não são nem verdadeiras e nem falsas, que carregam coisas falsas dentro de si, e das verdadeiras, que são escolhidas apenas por parecer confirmar a realidade que é falsa. Então é possível desmentir para as pessoas essas coisas todas que são falsas e falar para elas: olha, isso que está sendo dito, isso aqui é uma insinuação, é uma sugestão. Isso aqui está pressupondo que é verdade, mas não está demonstrando, provando, fundamentando que é verdade. E estas outras são verdadeiras, mas elas não significam isso que tu está pensando. Mesmo assim, a pessoa teria dificuldades de lidar com essa realidade, de lidar com o fato de não ser real, porque ela ainda estaria sob o efeito, com a sensação de que é real. No dia de apresentar as provas, só apresenta aquele conjunto de postagens e informações e vídeos com testemunhos forjados e alegações forjadas que todos eles já conhecem. Mas isso demonstra que ele é sincero, que ele está preocupado, que ele está acreditando nessas informações, assim como todos os outros. Resolvemos, então, fornecer uma nova evidência ao político X de forma indevida, convoca autoridades estrangeiras, coloca elas em uma sala, sentados, e expõe eles a essas imagens, daquelas informações dos nossos sites, de postagens, de alegações, e diz: está vendo? Não vai ser seguro. Eles estão contra mim. O seu João, os consumidores, consomem essas informações, mas consomem principalmente uma pessoa, o político X, preocupado, tentando contar para todo mundo que está tudo errado, buscando ajuda. Esta é mais uma evidência de que o político X está dizendo é verdade. Ele é sincero. Como essa rede produz de forma coordenada, estruturada, repetidamente, cotidianamente, as agências de checagem sempre checam mais coisas que são favoráveis à pessoa 1. Então, nos grupos, a gente vai lá e diz assim: vocês já perceberam como eles só checam a favor da pessoa 1? O seu João vai lá e comenta na agência de checagem, nas matérias, e diz: só verificam para um lado, né? Isso faz com que os verificadores se sintam, de certa forma, constrangidos diante do público. Até porque existem pessoas que não sabem interpretar o que está acontecendo. São pessoas que olham de relance, mas enxergam a verificação, checando coisas contrárias à pessoa 1 com muita frequência e passam a questionar: por que será que eles checam tanto de um lado? Com esse simples comentário, é possível inserir uma interpretação da realidade que é, na verdade, essa própria realidade forjada. É possível pegar coisas que são reais, coisas que são do mundo, e convertê-las em evidências desta realidade forjada. As agências de verificação, então, precisam fazer um esforço para procurar mais coisas que sejam favoráveis ao político X ou contra a pessoa 1, para que não pareçam que estão fazendo a coisa de um lado apenas. Não decidi se quero concorrer a esse cargo de novo. Eu queria estar na praia. Não tenho nenhum apego ao meu cargo. Quando chega no período eleitoral, o político X tenta viajar ao máximo para aparecer ao lado de obras. Ele chega até a gastar mais para viajar do que o que foi gasto com a obra.
Na campanha, o político X aparece atrás das pesquisas. Mas olha que absurdo, como é possível o político X, uma pessoa tão boa e tão correta? Claro, a imprensa ficou falando mal dele, escondendo a verdade durante o acontecimento de saúde global. E as pessoas estão pensando mal dele agora. Não percebem que ele estava apenas preocupado com a verdade e com a liberdade. Que ele foi prejudicado o tempo todo, que ele estava se sacrificando ali por nós. Na campanha, o político X aparece atrás das pesquisas. E é claro que o grupo de pessoas que não sabem quem vai votar, que decide de última hora, acaba se deixando levar e não quer votar na pessoa que vai perder. Então, elas votam na pessoa que está na frente. E nesse caso, seria o adversário do político X, a pessoa 1. Mas para neutralizar essa vantagem, surgem informações de que, na verdade, os institutos de pesquisas estão mancomunados contra o político X. São dos adversários, estão sendo trapaceados também para prejudicar o político X. Surge a informação de que, na verdade, o instituto é vinculado ao comitê da pessoa 1. Pobre político X. A amiga do político X, que está concorrendo também, vai na frente de um grupo de senhoras muito impressionáveis e conta que quando ela estava lá, cuidando dos assuntos, em uma determinada região, veio ao seu conhecimento que crianças estavam sendo retiradas, abduzidas para essas atividades hediondas, coisas horríveis, e que ela contou para o político X. E ele então disse: nós vamos atrás de cada criança. E quando isso aconteceu, todos se levantaram contra ele. E que por isso a imprensa, os tribunais e os adversários são tão maus com ele, tão ferrenhos, porque ele está tentando desmantelar esta rede horrível do mal. Ou seja, estes grupos estão vinculados a esta rede. E o político X é bom. E eles são maus. Quando surgem as denúncias de que o político X e os seus filhos podem não ser pessoas exatamente corretas, e que existem indícios fortes e graves de que eles se apropriavam de salário das pessoas, essa informação que não combina com o político X vai ser apresentada e representada no contexto dessa terrível perseguição ao político X, essa pessoa correta, que está sendo prejudicado pelos jornalistas, pela imprensa, porque querem que ele saia. Surge uma segunda estratégia. A campanha do grupo contrata as propagandas para o rádio e elas são veiculadas nos intervalos da programação. Mas quando essa programação vai para a internet, ali não precisa ir a propaganda, porque ela é paga para ir para o rádio. Então, a gente pega o programa só na internet, sem a propaganda do político X, e diz: um absurdo, não. Eles não estão mostrando as propagandas do político X. É trapaça. Precisamos adiar esse processo todo. Claro que não existem evidências de que ele foi trapaceado. Não é real. Mas, de novo, o que importa é a percepção. Afinal de contas, quem mentiria sobre uma coisa dessas? Quem diria uma coisa que não é verdade? As autoridades do território constatam que essa, como eles chamam, desinformação, está atrapalhando o processo de escolha dos candidatos das pessoas. Está interferindo no que elas estão acreditando, no que elas estão sentindo, no que elas estão pensando. Estão deixando as pessoas também muito extremadas, revoltadas, irritadas, mas não com razão. As pessoas estão se colocando contra o seu próprio país, seus conterrâneos, suas instituições, enquanto acreditam que estão buscando aquilo que é correto, enquanto acreditam que estão buscando aquilo que é o certo. Então se organizam para ver se conseguem passar uma legislação, algo para impedir que essa desinformação, como eles chamam, ou informações fraudulentas, possam continuar percorrendo os percursos da internet e influenciando as pessoas. Porque não é justo que as pessoas sejam perturbadas por coisas que não são reais. Mas é claro que dentro dos grupos
Não é assim que é descrito. Fica bastante claro, fake news nem é crime. O que eles querem, na verdade, é que a gente não saiba a verdade que está aqui nos grupos que a gente consome. Que só tem aqui, nenhum outro lugar. Só nos nossos grupos nós somos livres. Somos livres porque conhecemos a verdade. Quem conhece a verdade é livre. E o político X, sempre que pode, ele se comunica. Assim como no caso do elefante, lembra? Ele chega na frente das pessoas que consomem essas informações e diz: vocês são livres porque vocês conhecem a verdade. Para pessoas que não consomem essas redes, elas não fazem a menor ideia do que ele está falando. É só uma coisa sem sentido que não quer dizer nada. Mas esse grupo sabe exatamente o que significa. O político X está sempre conversando diretamente com eles. Num desses amigos e aliados do político X, ele é questionado sobre essa questão das fake news que dizem, né? Dessas mentiras. E o político X é uma pessoa bastante transparente. Ele diz: olha, as pessoas não têm que se preocupar com isso. Se eu contar uma mentira, você acredita se você quiser. Do ponto de vista de quem consome, por exemplo, do seu João, se o político X fosse mesmo essa pessoa que ficam dizendo que é terrível, que é mentiroso, que é genocida, como que tem as pessoas em volta dele? Como é que ninguém fala nada? Por que as pessoas não dizem, olha, ele não é uma pessoa correta? Porque só quem diz que ele é incorreto são a pessoa um e o grupo da pessoa um. Porque só quem vai dizer que ele é ruim é a pessoa que quer aparecer como uma terceira opção na hora de selecionar candidatos. Por que as demais pessoas não dizem? Se o político X fosse essa pessoa ruim mesmo, como dizem, as pessoas não ficariam perto dele. As pessoas não subiriam num palanque perto dele. As pessoas não dariam testemunho de que ele realmente é uma pessoa boa, correta e preocupada com o país. Agora, olha do ponto de vista da pessoa que está no mesmo espectro, bem perto do político X. Se ela disser que o político X é uma pessoa nefasta e horrível, se ela expressar essa ideia, quem produz informações para essas redes pode colocar ele junto com o grupo da pessoa 1. Por outro lado, se ele não disser nada, pode ser que ele possa conseguir alguma coisa. A pessoa que está no mesmo campo do político X precisa apelar para os eleitores deste campo. E se eles estão consumindo essas informações e acreditando, ele vai desejar apelar para as pessoas que estão consumindo essa realidade. Ele não sabe como as pessoas estão acreditando nisso. Só sabem que estão acreditando. É melhor, então, não falar nada e ver se conseguem algum apoio do político X, algum apoio dessa realidade, do que criticar e perder qualquer tipo de espaço, já que dos eleitores da pessoa 1 não vão conseguir voto. É dentro deste campo, deste cenário, que pessoas que querem apenas voto e não se preocupam com o país vão se sujeitar. E toda vez que tiverem que dizer qualquer coisa não muito boa sobre o político X, terão que trazer do nada alguma coisa negativa sobre a pessoa para poder dizer: não, 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 veja, eu não estou do lado daquela pessoa. É claro, seria necessário caráter. Seria necessário que a pessoa fosse uma pessoa realmente correta, republicana, democrática, uma pessoa capaz de dizer as coisas que são certas. E não simplesmente agradar as pessoas que estão sendo enganadas dentro do seu engano. Não reforçar o engano dessas pessoas para conseguir tirar alguma coisa delas. Mas, de novo, seria necessário caráter. É importante lembrar que se a pessoa chegou nessa parte final e não se decidiu, é porque ela não sabe que o político X está mentindo. Elas não sabem que essas coisas são mentiras. E, portanto, o mentiroso pode dizer para elas essas coisas. No dia dos debates, o político X faz o que ele sempre fez. Vai diante do grande público
e repete aquelas informações que estão sendo disseminadas e que estão viralizando. Aquelas que as pessoas estão consumindo, para que elas encontrem a confirmação por mais uma fonte. E quando a pessoa 1 foi num território que tinha pessoas pobres, a imagem dessa visita foi apresentada como se fosse de um lugar extremamente perigoso, cheio de criminosos, e como se a pessoa 1 não tivesse nenhum tipo de segurança. Ou seja, ela estava lá com seus amigos, com seus aliados que são perigosíssimos. O político X, por sua vez, chega na frente de todo mundo e diz: eu vi você lá em tal local, só tinha bandido lá. Ele não se preocupa em ofender aquelas pessoas. Ele está em uma missão. Conforme o processo avança e o político X está atrás, vai ficando mais claro que o político X não vai vencer. A gente leva o político X até as nossas empresas, essas de segurança, onde os agentes ficam parados apenas escutando. E lá eles escutam o político X dizendo: as pessoas daquele tribunal querem tirar a liberdade de vocês. A imprensa está contra vocês. O processo de escolha dos representantes é trapaceado. E os bastões são a garantia de que nós teremos a nossa liberdade. Essas pessoas todas estão contra vocês. Eles querem roubar a liberdade de vocês. E os bastões são a garantia de que nós vamos ter liberdade. O político X faz questão de falar com seus apoiadores e reforçar essas ideias. E dizer: eu já liberei muitos bastões, nós temos liberados centenas de milhares de bastões. É a nossa garantia. Se alguém perguntar se o político X acabou de dizer para usar os bastões nas pessoas 1, 2, 3 no tribunal, nos jornalistas, ou contra o processo, ele vai dizer: não, só não falei, tu está botando essas palavras na minha boca. Vai tirar de contexto o que eu falei. O filho do político X diz: olha, se o político X não vencer, a gente não tem como controlar o que as pessoas vão fazer. Ele chega na frente dos apoiadores e diz: olha, pessoal, a gente já sabe, eles vão trapacear. É para a gente saber que a gente vai ter que fazer alguma coisa antes.